Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos neste momento agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, compartilhe este link aí no grupo de amigos, no grupo de familiares, convidem outros para se juntar aqui a nós neste culto maravilhoso, nessa escola bíblica dominical, onde logo mais estaremos aprendendo a palavra do Senhor. Queremos enviar aqui a saudação aos nossos irmãos do PROAT, os nossos idosos, sim, os nossos irmãos que por questão de comorbidade, de limitações, não podem estar fisicamente na escola bíblica dominical, mas não deixam de nos acompanhar aqui todos os domingos pela manhã, adorando a Deus, aprendendo a sua palavra. Abram seus braços aí, receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Que Deus abençoe os nossos irmãos, bem como a direção do PROAT, a irmã Rosinha e o evangelista Gilberto Mendes. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos que têm desenvolvido esse trabalho, têm feito um trabalho tão bonito para a glória de Deus. Vamos nesse momento orar ao Senhor. Se você puder fechar seus olhos, ore conosco neste momento. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que nos concede de podermos estar aqui no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, aprendendo a Tua palavra, Senhor, e Te adorando na beleza de Tua santidade. Queremos pedir uma bênção em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton, toda a diretoria da Tua igreja, ó Deus. Continua abençoando, Senhor, o evangelista Sonivaldo, superintendente da Rede Brasil, a todas as direções de EBDs, corpo docente, discente, Senhor, que estão neste momento, ó Pai, aprendendo a Tua palavra, ensinando a Tua palavra nos templos. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Abençoa os Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Ajuda, Senhor, da força, da graça, Senhor. Ó Senhor, neste momento que o Teu Santo Espírito esteja administrando a Tua graça nesse instante. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais e para isso convidamos o presbítero Jailson Aguiar, que estará aqui adorando ao Senhor com os cânticos congregacionais. Se você não tem uma harpa aí do seu lado, não tem problema, como sempre aqui colocamos, estaremos dispondo a letra do hino aí na sua tela, onde você poderá acompanhar e cantar conosco como um grande e lindo coral para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que felicidade estar aqui na EBD para louvar o nome do nosso Deus e aprender mais da sua preciosa palavra. Vamos abrir as nossas harpas já devidamente autorizados no hino de número 265, Doce é crer em Cristo. Oh, quão doce é crer em Cristo, entregar-se a Jesus, esperar em suas promessas e andar na sua luz. Jesus Cristo, teu amor me deste a mim. Jesus Cristo, sempre quero crer em ti. É muito doce crer em Cristo e cumprir o seu querer, não descrendo em sua
tua palavra, que é luz para nosso ser. Jesus Cristo, teu amor me deste a mim. Jesus Cristo, sempre quero crer em ti. É muito grato crer em Cristo quando busca o coração os tesouros infinitos de amor, paz e perdão. Jesus Cristo, teu amor me deste a mim. Jesus Cristo, sempre quero crer em ti, sempre em ti confiar eu quero, meu precioso Salvador. Na bonança e na luta me proteja o teu amor. Jesus Cristo, teu amor me deste a mim. Jesus Cristo, sempre quero crer em ti. Aleluia, glória a Deus. Amados, ainda vamos adorar o nome do nosso Deus. Hino de número 384. Neste mesmo sentimento, nesta mesma alegria, vamos adorar o Senhor com este hino que tem por título Sinto Vida no Senhor. Sinto que vivo no Senhor, que veio me salvar, e sua lei por seu amor desejo sempre guardar. Habitarei sempre em Jesus, firmá-lo-ei no coração. Deus pela fé em mim produz perfeição. Sinto que vivo no Senhor, em liberdade já. Jesus me cobre de favor, repouso sempre me dá. Habitarei sempre em Jesus, firmá-lo-ei no coração. Deus pela fé em mim produz perfeição. Sinto que vivo no Senhor, na rocha eterna, que me sustenta com vigor nas tempestades do mar. Habitarei sempre em Jesus, firmá-lo-ei no coração. Deus pela fé em mim produz perfeição. Sinto que vivo no Senhor e sempre viverei, por seu poder consolador, em Deus permanecerei. Habitarei sempre em Jesus, firmá-lo-ei no coração. Deus pela fé em mim produz perfeição. Amém. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 8, que tem como título O Avivamento Espiritual no Mundo. O texto áureo de nossa lição está em Ezequiel 47:5, que diz: E mediu mais 1000 e era um ribeiro,
que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. A verdade prática nos diz que somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, o avivamento no tempo de Ezequiel. O segundo, os grandes avivamentos no mundo. E o terceiro tópico, os avivamentos mudam a história. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 37, versículos 7 ao 10, e Ezequiel 47, versículos 1 ao 5 e versículo 9. Vamos, neste momento, proceder com uma leitura bíblica oficial. Se você não tem um exemplar da Bíblia ou se não tem também a revista da Escola Dominical, não tem problema, estaremos dispondo o texto em sua tela e você poderá nos acompanhar nesta leitura. Ezequiel capítulo 37, versículo 7 nos diz o seguinte: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel 47. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. E ele me tirou do caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Amém. Vamos nesse momento agradecer ao Senhor pela leitura da sua palavra, pedir ao Senhor que continue abençoando e que nesta manhã continue falando aos nossos corações. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela leitura da tua palavra que foi realizada nesta manhã, Senhor. Queremos pedir, Senhor, uma bênção especial neste momento em favor do teu filho que irá ministrar a tua palavra. Ajuda, abre-lhe o entendimento, Senhor, coloca em seus lábios aquilo que tu queres comunicar ao teu povo e nos ensinar nesta manhã. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém.
Queridos irmãos, nesse momento nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Vamos, neste instante, convidar o evangelista Jonathan Lucena para vir fazer aqui a oração pelos dizimistas e ofertantes. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que prazer, que alegria poder estarmos na presença do Senhor nosso Deus, para adorá-lo na beleza da sua santidade, o que já fizemos cantando ao Senhor, hinos congregacionais, já lemos a sua palavra, a palavra de Deus, mas nesse momento chegou aquele momento tão especial do nosso culto, onde nós estaremos expondo a nossa gratidão a Deus pelo seu cuidado, por sua bondade. A palavra de Deus nos diz que nós, quando fazemos este trabalho de contribuição com dízimos e ofertas de forma deliberada, com o coração grato, Deus nos abençoa ainda mais. Não fazemos para sermos abençoados, fazemos porque temos sido abençoados por Ele. E a sua misericórdia é tão grande que quando assim fazemos, Ele nos abençoa ainda mais. De modo que o proverbista, no livro dos Provérbios, capítulo de número 3, versículo 9 e versículo 10, diz que quando nós honramos ao Senhor com as nossas fazendas, com aquilo que Ele tem nos dado, Ele nos abençoa de forma abençoadora ainda maior. Veja o que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Que promessa maravilhosa! É por isso que o nosso coração transborda de alegria em cooperarmos com este trabalho. E a alegria aumenta ainda mais por pertencermos a uma igreja séria, comprometida com a palavra de Deus, cujo pastor-presidente também tem sido um instrumento muito usado por Deus na administração deste trabalho feito pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. E você pode ser uma pessoa integrante neste trabalho, alguém parceiro que estará também participando dos trabalhos realizados por esta igreja. E para facilitar, você tem à sua disposição ferramentas, elementos que facilitarão a sua contribuição, seja você aqui do estado, ou mesmo de outro estado do nosso país, ou mesmo você que está além das fronteiras do Brasil. Você pode estar acessando o site oficial da nossa igreja, www.iadpeplay.org.br. Além de ter acesso a toda a programação, você tem a opção Quero Contribuir. E você pode estar selecionando a natureza da sua contribuição. Se é dízimo, se é oferta, se é destinado ao trabalho missionário, ao trabalho social desta igreja, que tem sido uma marca distintiva também, o trabalho de comunicação feito pela Rede Brasil, ou você pode estar pagando o seu voto como assim desejar, utilizando o PayPal, PagSeguro ou a transferência bancária nas seguintes contas que aparecem para você na Caixa Econômica, Bradesco e Banco do Brasil. Você pode estar tirando um print desta tela, onde tem o QR Code também, que vai lhe levar a esta plataforma de forma mais segura e fazer a sua contribuição. Se você preferir, você pode usar o Pix, não é? Que é uma ferramenta utilizada por todos, por que não dizer pela maioria, em que a chave de ativação é o próprio CNPJ da igreja, 10 632 404 1000 ao contrário 51. Você pode estar confirmando, lembrando que em todas essas plataformas o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. E você pode usar a forma que lhe agrada, que seja mais confortável e estar cooperando para a obra de Deus. Sendo assim, vamos estar nesse momento orando mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor em continuação sobre você, sobre sua família, sobre todos, aqueles que estão desempregados, para que o Senhor abra portas de emprego, para aqueles que são autônomos, comerciantes, empresários, para que Deus dê prosperidade ainda mais. Curve sua cabeça nesse momento, se assim puder, e vamos estar orando em nome de Jesus. Querido Deus, Pai eterno, nós te louvamos por tua graça, pela oportunidade de estarmos em tua presença nesta manhã de escola bíblica dominical, agradecidos, ó Deus, pela tua providência, pelo teu cuidado, também
na área material, suprindo todas as nossas necessidades, nos dando fartura em abundância. E é por esta razão, ó Deus, por reconhecermos a Tua fidelidade e o Teu cuidado, nós queremos Te pedir a Tua bênção sobre todos que com prazer vão estar cooperando, contribuindo para que o trabalho do Senhor continue sendo mantido, realizado para a glória do Teu nome. Aos que estão desejosos, meu Senhor, mas estão desempregados, Tu és poderoso para abrir portas de emprego. Sabemos que hoje é domingo, mas Tu podes, nesta semana, surpreender. Tu podes trazer à existência aquilo que não existe, abrir a porta que está fechada. Estenda Tuas mãos sobre o Teu servo. Aos que são empreendedores, comerciantes, autônomos, continua dando prosperidade, derramando a Tua bênção em continuação. Nós assim Te suplicamos porque cremos e confiamos em Ti e é por isso que já Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, contribuindo, e o pastor Nádio Jacques convida mais uma vez o companheiro presbítero para estar louvando ao Senhor com mais um hino congregacional. Amém. Glória a Deus. Hino de número 458. Guia meus passos. Guia meus passos, Senhor Jesus, Senhor de consolação. Leva-me à estrada por Tua luz, a fonte do Teu perdão. Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. O pecador ouve, Senhor, a queixa do pecador. Tuas ovelhas fiéis conduz por vales vergéis em flor. Ao Teu aprisco, Senhor Jesus, Jesus, nosso bom pastor. Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. O pecador ouve, Senhor, a queixa do pecador. Na larga estrada vai triste só o filho de Belial, triste, faminto, envolto em pó, escravo infeliz do mal. Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. Ao pecador ouve, Senhor, a queixa do pecador. Senhor dos simples, Senhor Jesus, o glorioso Deus de amor. A ovelha errante atrai e conduz ao Teu redil, bom pastor. Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. O pecador ouve, Senhor, a queixa do pecador. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao momento especial do nosso culto, né? Estamos numa escola dominical, escola bíblica dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título o avivamento espiritual no mundo. E para isso convidamos você a pegar aquele seu caderninho, você que tem sempre nos acompanhado aqui, sempre tem estado em nossa sala de aula, que é uma sala de aula onde todos os domingos pela manhã nos reunimos para aprender a palavra do Senhor. E você que está sempre conosco todos os domingos, que já tem até seu caderninho aí de anotação, para anotar os versículos, anotar as observações que estão sendo feitas, pega aí seu caderninho. Se você não tem, compra aí um caderninho, coloque sempre aí todos os domingos pela manhã,
participando da Escola Bíblica Dominical e fazendo suas anotações para o seu crescimento pessoal. E nesta manhã tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o evangelista Jonathan Lucena, e com ele está a oportunidade. Amém. Graças a Deus, que prazer, que alegria poder estarmos juntos nesta manhã de Escola Bíblica Dominical para adorar ao nosso Deus, aprendermos a sua santa e poderosa palavra. Somos gratos a Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela oportunidade de servi-lo e servi-lo nesta igreja. Agradecemos ao nosso estimado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança em nos permitir estar cooperando junto ao Departamento das Escolas Bíblicas Dominicais aqui no estado de Pernambuco, na pessoa do nosso superintendente, pastor Nadir Jackson. Deus abençoe e louvamos a Deus por esta oportunidade. Como foi muito bem apresentado, estamos seguindo, já dando passos largos para o final deste trimestre, um assunto muito empolgante e é por isso que passa tão rápido, Já estamos a estudar a lição de número 8 desse trimestre, em que estamos estudando um assunto muito importante, à luz das Escrituras, e que tem tudo a ver com a nossa vida espiritual, com a nossa vida cotidiana e principalmente com a nossa identidade denominacional, já que somos assembleianos, somos pentecostais e cremos na ação contínua do Espírito Santo em nossos dias. E a lição de hoje, a lição de número 8, para você que está chegando agora, nós estaremos estudando sobre o avivamento espiritual no mundo. Repito, o avivamento espiritual no mundo. É o tema da lição desta semana. A bem da verdade, nós temos observado que as últimas abordagens feitas pelo comentarista da lição, ele partiu do princípio geral do assunto proposto e trouxe à tona exemplos, mostrando a exemplificação deste assunto na sua praticidade. Estudamos a lição passada, a lição de número 7, em que foi destacado o avivamento na vida de um homem e as suas consequências, tanto quanto a ser utilizado poderosamente por Deus, como também o preço que pode ser pago por viver na dimensão do Espírito. E nós estudamos sobre o primeiro diácono, ou o primeiro mártir da igreja, diácono da igreja, o nosso irmão Estevão. E a lição de hoje volta a trazer uma abordagem de um modo geral, também trazendo informações específicas que nós veremos aqui no desdobramento desta lição. Mas é importante notarmos que o texto bíblico em classe utilizado pelo comentarista para fundamentar a lição de número 8 nos reporta a dois textos que são muito conhecidos e clássicos quando se trata da matéria ou do assunto a respeito de avivamento. Nós temos na leitura capítulo 37 e também capítulo de número 47. Claro que nós não vamos aqui nos deter com muitas informações históricas a respeito destes capítulos, uma vez que já estudamos recentemente, principalmente no trimestre anterior, quando foi estudado o livro do profeta Ezequiel. E a propósito, você pode, querendo recapitular e estar acessando, o programa, o culto no lar também, onde foi tratado especificamente sobre estes capítulos, tanto o 37 como o capítulo de número 47. Mas o que o comentarista está aqui fazendo menção é a realidade quanto à promessa e ação de Deus descritas nesses dois capítulos. E daí nós encontramos, já no tópico 1º da lição, o comentarista fazendo menção a respeito destas realidades, uma vez que o tópico 1 trata sobre o seguinte assunto: o avivamento no tempo de Ezequiel. Está no tópico 1º da nossa lição. E nesse tópico, o comentarista traz 3 pontos importantes. Primeiro, considerar o contexto histórico em que é apresentado no capítulo 37, a calamidade e, respectivamente, a intenção de Deus em restaurar a nação de Israel. Isso aqui é um ponto importantíssimo, interessante a considerar.
Porque no capítulo 37, aquela visão do vale de ossos secos é a representação, é a ilustração visual da condição espiritual e física da nação. O vale de ossos secos, e por que não usar a expressão sequíssimos, não é? Como aparece no texto bíblico, apresenta a condição de desesperança, de desilusão da própria nação, em que entendiam eles que por conta da realidade do cativeiro, da situação experimentada até esse ponto, não havia possibilidade de restauração para com eles, tanto quanto a sua questão nacionalista, a restauração geográfica, a restauração da terra, a posse, o retorno para a sua terra natal e a propriedade sendo devolvida, como também quanto ao aspecto espiritual. E o Vale de Ossos Secos retrata exatamente esse contexto. No entanto, já neste capítulo nós vemos o interesse de Deus em restaurar, a despeito da condição difícil, caótica daquela nação. Embora eles tenham buscado, enveredado pelo caminho da desobediência, da idolatria, da apostasia, e isso de forma reiterada, a ponto de eles não buscarem o arrependimento genuíno, Deus mostra o seu interesse em restaurar o seu povo. E eu acho isso aqui maravilhoso, porque sempre Deus toma a iniciativa, não é? Ele não deixa, ele não abandona, ele não desiste. Isso é maravilhoso, isso mostra da graça. Só que para desfrutar destes momentos de restauração, existem pré-requisitos que nós já vimos quando estudamos sobre o livro de Ezequiel. Arrependimento, o que é um elemento essencial para viver o avivamento. Já vimos também isso durante todo o trimestre. Mas observe que o texto ressalta o desejo de Deus em restaurar. Quanto ao capítulo de número 47, e quando falo de restaurar, o capítulo 37 mostra os elementos pelos quais Deus se utiliza para restaurar a sua palavra, o Espírito Santo, a submissão de alguém que se dispõe a ser um instrumento, não é? Um arauto, porque o próprio Deus disse ao profeta Ezequiel: prega, não é? Declama, proclame, profetize, é isso que o texto está se referindo. E ele coloca-se como sendo instrumento. Isso aponta para elementos essenciais de que Deus se utiliza para provocar, para gerar, para executar o avivamento. No capítulo 47, que trata sobre o rio, que Ezequiel consegue visualizar, que sai do trono de Deus, que começa raso, mas depois aprofunda-se e se estende, alcançando tanto uma extremidade como a outra. E por onde este rio passa, traz vida, traz renovação, traz restauração, que é, claro, também uma alusão à ação de Deus através do Espírito Santo. Não é que o texto esteja tratando do Espírito, ali é uma realidade literal, já vimos isso também no trimestre passado. Mas coincide com a ação, a dinâmica de atividade com o que o Espírito Santo também realiza, conforme o próprio Senhor Jesus anunciou, e o evangelista João, no seu evangelho, ele relata mais de uma vez. Capítulo 7 é um dos textos que apontam esta verdade. De modo que o desejo de Deus é restaurar. Isso fica muito evidente neste tópico primeiro, que nos traz esta síntese, esta lembrança do desejo de Deus em operar. E isso não se limitou, por exemplo, quanto à promessa, quanto à nação de Israel, quanto ao povo de Israel. Mas Deus mostra a sua grandeza, a sua soberania, a sua superioridade, deixando transparecer à luz da Bíblia e também da história da humanidade, de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma vez que a lição que estamos estudando, a lição 8, vai estar tratando desses momentos em que Deus evidenciou a sua graça, a sua misericórdia, agindo através de vidas que se dispuseram a buscar um verdadeiro avivamento e que incentivaram outros a buscarem igualmente. Então esta é a abordagem, é o interesse da lição mostrar esta realidade. Observe que a história da humanidade mostra Deus sempre agindo com o propósito de restaurar. É o desejo princípio de Deus, principal do Senhor, restaurar. Quando nós analisamos a história da humanidade,
partindo do que Deus revelou no Antigo Testamento, e já estudamos sobre isso, do que Ele deixou claro no Novo Testamento, e estamos estudando a respeito disso, e a partir da lição de hoje, mostrando de que isso não se limitou apenas ao primeiro século, ou quando o livro do Apocalipse foi encerrado, o cânon do Novo Testamento, como alguns insistentemente querem afirmar, dizendo que essas operações extraordinárias da manifestação do Espírito, do poder de Deus, ficaram circunscritas, limitadas apenas a esse período. Já há outros que dizem não, isso ocorreu também no decorrer da história, mas foi diminuindo até chegar aos nossos dias em que acabou. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, e a experiência prática revelada na história, nós vamos perceber que não é bem assim. Quando nós analisamos, por exemplo, a história da igreja primitiva, antes de tratarmos do tópico 2, em que o escritor ressaltou registros históricos, principalmente do século XVIII, já que a lição seguinte vai estar tratando do século XIX, século XX e assim por diante. Mas, antes de chegarmos aqui, me permita fazer aqui uma abordagem rápida. Você pode ter acesso a todas essas informações que estarei apenas lembrando, mencionando, no esboço da superintendência da Escola Bíblica Dominical aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus em Pernambuco. Você pode estar acessando o RBC1 diretamente ou através do próprio link do programa do YouTube, gravado pela equipe da superintendência, e ter acesso a essas informações que estarei citando, apenas lembrando daquilo que você já sabe. Você pode estar aproveitando e também estar compartilhando todo esse material, esse conteúdo, para que outras vidas sejam abençoadas. Use a plataforma, o Instagram, Facebook, YouTube, para estar abençoando também outras vidas. Pois, por exemplo, quando nós analisamos o avivamento espiritual que ocorreu no período da igreja primitiva, que compreende, né, século I, Atos 2, perpassando alguns séculos, pelo menos até o século III, nós encontramos alguns personagens, homens, que se dispuseram a estar no centro da vontade de Deus e que testificaram que em seus dias avivamentos foram experimentados. E eu poderia citar aqui o que reproduziu a informação que está no esboço da superintendência, falando, por exemplo, de Justino, o mártir, como é conhecido, que envolve aí tanto o final e o começo do final do primeiro século e o começo do segundo. Este homem, por exemplo, em seus escritos, ele mencionou os dons espirituais em evidência em seus dias. Eu vou repetir isso. Nós estamos fazendo menção a um homem, a um servo de Deus, que em seus dias, ou seja, o final do primeiro século para o segundo, vivendo até o ano 165 depois de Cristo, e ele testificou, registrou, de que em seus dias eram vivenciados os dons espirituais. Ora, isso já contraria a informação, por exemplo, de que alguns dizem que os dons, as manifestações do poder do Espírito se limitaram apenas ao primeiro século. Como explicar isso então? Considerando a piedade deste homem, será que ele se enganou? Será que mentiu? Será que foi desleal quanto ao seu registro? Parece contraditório considerando a biografia deste personagem, que apesar das suas fragilidades, como todos nós temos, mas foi um homem piedoso e que marcou a história da igreja. Ele, inclusive, destaca que, dentre esses dons espirituais, estava em evidência o dom de falar em línguas estranhas. Veja que coisa maravilhosa. E isso já, repito, no final do primeiro século, para o início e metade do segundo. Então, observe que essa realidade era vivenciada nos dias de Justino Mártir. O que dizer, por exemplo, de um movimento chamado montanismo, que também diz respeito ao segundo século, para o final do segundo século. Montano, que apesar de muitas controvérsias a respeito da sua pessoa, e é bom aqui uma nota de rodapé destacando que a maioria dessas contradições ou de informações a respeito da sua pessoa não advém de seus escritos ou daqueles que faziam parte deste movimento, deste ajuntamento, mas parte dos seus próprios opositores. Tanto é fato que alguns estudiosos desse movimento afirmam que é desleal fazer afirmações
partindo apenas de informações dos opositores de Montano, sem ir à raiz, sem ir à origem. E isso é, de alguma forma, uma falta de bom senso. Mas é dito a respeito daquele período que, apesar das oposições que se levantaram, este movimento teve a sua chancela divina, a sua confirmação de que Deus estava operando, pois sobre muitos foi derramado o Espírito Santo, falavam em línguas, de acordo com o testemunho do próprio Tertuliano, que via um pouco enviesado algumas coisas, mas teve que testificar de que ele foi testemunha, não é? De que realmente foi sabedor de que naqueles dias pessoas haviam desfrutado de manifestações sobrenaturais decorrentes do Espírito Santo. Este movimento foi realmente um Pentecostes para aqueles dias. Aí alguém pode dizer assim, mas eu li em certa literatura que haviam manifestações bizarras, estranhas, que não se harmonizam com o que é considerado como o verdadeiro Pentecostes. Eu preciso lhe lembrar de que excessos podem ter ocorrido. Talvez algumas manifestações que fossem estranhas, mas a gente não pode desconsiderar o todo pelo fato de ter ocorrido algumas estranhezas decorrentes, por exemplo, de infantilidades, de falta de amadurecimento. A bem da verdade, vamos ser sinceros, onde tiver um ser humano é factível a falha, o erro, mas isso não descredibiliza o movimento, principalmente a ação do Espírito. Nós não podemos desconsiderar o que é verdadeiro pelo falso, pelo contrário. Se pegarmos duas cédulas e considerar de que uma é verdadeira e a outra é a falsa, a verdadeira não perde o seu valor porque existe a falsa. Pelo contrário, o seu valor é acentuado. O que precisa se entender é que o falso a gente descarta, aquilo que não tem harmonia com as Escrituras, mas não podemos desconsiderar o verdadeiro. E o verdadeiro é que muitos desfrutaram, experimentaram da manifestação do Espírito Santo também nesse período. Porque se dissermos de que toda estranheza ou desequilíbrio que ocorreu pontualmente na vida de alguém, isso vai descredibilizar todo o contexto de pessoas que experimentaram verdadeiramente curas, batismos, falaram em línguas estranhas e profetizaram, o que dizer, por exemplo, da carta de Paulo escrita aos Coríntios, quando ele teve que tratar de desajustes, perceba, de que ele teve que corrigir falhas, comportamentos, e ele não desconsidera, por exemplo, o dom propriamente dito de profecia, de línguas estranhas e os demais que estão ali relacionados, principalmente no capítulo 12, porque havia excessos. Ele corrige, não é? Ele orienta, ele adverte, ele traz o ponto de equilíbrio, que na verdade é a realidade da vida cristã. A Bíblia sempre apresenta o ponto de equilíbrio. Quando Deus falou a Josué, disse, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ora, isso é equilíbrio, não é? Lá no livro de Eclesiastes é dito, o pregador diz, não sejais demasiadamente justo. Isso fala de equilíbrio também, vida de equilíbrio. Quando nós olhamos para a recomendação do apóstolo Pedro na sua segunda epístola, ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento. Veja aqui a dosagem, equilibrada. Então, a vida cristã sempre é ponderada dentro desse aspecto, ser equilibrado. E é o que Paulo trata. Tanto é que, didaticamente, estudiosos dizem, por exemplo, que ele traz a relação dos dons espirituais no capítulo 12, corrige os excessos e traz orientações quanto ao exercício correto desses dons no capítulo 14 e no meio, entre o capítulo 12 e o 14, obviamente o capítulo 13, onde ele trata sobre o fruto na sua maior manifestação, que é o amor. E isso fala de equilíbrio. Perceba que até a forma em que o assunto é proposto trata dessa maneira. De modo que já no segundo século, no final dele, já se experimentava isso. Poderíamos citar aqui vários nomes, vários exemplos. Irineu de Lyon, não é? Lá na Gália, que foi discípulo de Policarpo, que respectivamente era discípulo do apóstolo João, ou seja, a terceira geração já de discípulo, mas que testificou em seus dias também. Ele testificou
de que pessoas falavam línguas estranhas, os cristãos eram cheios do Espírito e tinham dons, inclusive os de profecia. Isso está na história, isso é registro, nós não podemos desconsiderar. Orígenes, Tertuliano, como já mencionei, todos estes no período da igreja primitiva. Veja, igreja primitiva. No período da igreja medieval, poderíamos citar aqui Crisóstomo, 4º século, veja, 1º século, 2º, 3º e 4º século agora, através de Crisóstomo, Agostinho de Hipona, que embora algumas controvérsias teológicas que nós não aceitamos, não concordamos, mas em seus dias ele dá testemunho, ele faz menção desta realidade. Os próprios que eram contradizentes tiveram que ouvir deste ícone, não é? Chamado Agostinho de Hipona, de que em seus dias havia de fato manifestações do Espírito. Isso no período denominado de igreja medieval. O que dizer, por exemplo, dos valdenses, albigenses, século XII, século XIII? Veja que a história revela de que nesse período os historiadores afirmam que entre eles haviam manifestações espirituais em línguas estranhas, como o Novo Testamento aponta, que era a realidade da igreja primitiva. Então, dentro desse período chamado de igreja medieval, haviam manifestações. Aí alguém pode dizer assim, mas eram esporádicas, eram em menor porte, em menor quantidade em relação ao que se vê no livro de Atos. Ora, o fato de ter menos não significa que deixou de ter. Isso talvez, ou por que não dizer por certo, mostre de que já naqueles dias haviam pessoas que estavam arrefecendo, diminuindo quanto ao fervor espiritual, aquilo que Paulo, não é, orientou a igreja de Tessalônica para que não entrasse neste caminho, não extinguisse o espírito, não desprezasse as profecias. Talvez, acredito eu, que nesse período diminuiu a manifestação em razão disso, não porque Deus deixou de ter o interesse, mas por conta dessa realidade. Outras prioridades estavam sendo colocadas como em detrimento até às questões espirituais. E, por certo, isso trouxe essa diminuição, não porque Deus deixou de ter o interesse, mas porque as pessoas deixaram de buscar, deixaram de priorizar. E aqui eu já abro um parêntese, não é? Porque, infelizmente, esse ponto da história torna em nossos dias pessoas que colocam em prioridade coisas materiais, que eu não vou entrar aqui no mérito se é pecado ou não, porque tem coisas que não é essencialmente pecado, mas pode trazer um desvio de prioridade, em que pessoas dedicam-se mais a questões materiais em detrimento às espirituais. O que não dizer, por exemplo, quantos estão pedindo oração, por exemplo, pedindo para que o Senhor Jesus batize com o Espírito Santo, não é? É muito comum pedir para que abra a porta de emprego, pela cura divina de um parente ou mesmo a sua, que não tem nada de erro, não tem nada de erro nisso, não tem nada de errado. Mas quanto a questões espirituais, batismos, dons, parece que entrou em desuso, não é? Parece que não é mais interessante, a preocupação é outra. Isso é o retrato do que ocorreu também nesse período da história. Porque a Bíblia vai dizer de que o Senhor, Ele está à disposição para aqueles que o buscam. Ele disse, através do profeta Isaías, derramarei água sobre o sedento. O livro de Atos, quando nós encontramos o registro do capítulo 1 e 2, quando os discípulos estavam ali orando, em obediência àquilo que o Senhor Jesus tinha dito, em Lucas 24 e 49, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que impulsionava aqueles homens a ficarem em um período indeterminado, porque o Senhor não disse quantos dias, quanto tempo, Ele disse, ficai até. E eles insistiram persistentemente, insistentemente orando, buscando, Senhor, manda a promessa, porque a expectativa deles era esta. Expectativa pelo poder, pela graça, pela unção de Deus na sua vida, pela presença do Espírito Santo derramando-se das suas bênçãos espirituais. E nessa efusão, nesse desejo, Deus derramou. E assim ocorre o que está no capítulo 2. A questão é, estamos buscando? É uma oportunidade, meu irmão, minha irmã, me permita fazer esta observação. De nesta manhã, neste dia, nós refletirmos sobre quanto tempo temos gastado e dedicado para estas bênçãos espirituais. Você já buscou a Deus hoje em oração?
Você que não é ainda batizado no Espírito Santo, dizer, Senhor, me batiza, eu creio. E ele não está limitado a um ambiente, né? Você hoje não pôde estar fisicamente na congregação, pelos motivos mais variados, mas Jesus pode lhe batizar, lhe encher aí. Você que já é batizado, Jesus pode lhe conceder dons. Precisamos viver dentro dessa expectativa, porque caso contrário, ora, quem perde somos nós. E isso é o que a Bíblia e a história da humanidade revela. Quantas pessoas que buscaram, receberam de Deus. Às vezes um grupo menor, mas remanescentes que estavam na presença, na brecha, e buscaram de Deus e receberam. Você está pronto? Você está com um coração fervoroso, dedicado para buscar das coisas espirituais? É um desafio. É Deus nos chamando para este momento, para o desafio de buscá-lo ainda mais e desfrutar de uma vida maiúscula, não é? Uma vida triunfante espiritualmente e não ficar no raso. Por isso que o comentarista da lição faz alusão ao capítulo 47, que ali aponta figuradamente para estágios que alguém pode desfrutar na vida espiritual, à margem, apenas contemplando, sendo espectador. E você há de convir comigo que há pessoas que estão nessa condição, né? Eles creem, eles acreditam, mas ficam à margem, apenas acompanhando, né? Às vezes acompanhando pela Rede Brasil, com os eventos realizados, e fica só como espectador. Ah, que coisa bonita, ah, que coisa maravilhosa. Às vezes se emociona, chora, mas é só como espectador. Ezequiel passou por isto, só que Deus disse através do ser celestial, em que mede mais 1000 côvados, e o chama a entrar às águas, e não ficar só como espectador. E ali, cada passo que é dado, o nível da água sobe, que isso aponta de forma figurada, claro, ao que Deus pode também nos conduzir, a ponto de sermos envolvidos, não é? Pelo Espírito. É o que Deus tem para nós. Isso é o sentido pleno da palavra ser cheio do Espírito. É viver nesta dimensão, é uma vida maiúscula. E aqui nós precisamos entender de que ser cheio do Espírito não é o que eu tenho do Espírito Santo em mim, é o contrário, é o que ele tem de mim. Há pessoas que comparam, por exemplo, o Espírito Santo como se fosse um líquido, não é? Sendo derramado em um recipiente, num copo, como se a dinâmica fosse esta. Mas não é a água dentro do copo, vamos assim dizer, utilizando-se dessa comparação, mas é o copo dentro da água, né? É o copo repleto, cheio, envolvido, e é esta dimensão que o Espírito Santo tem para nós. Mas, repito, as palavras ditas de Deus através do profeta Isaías: derramarei água sobre o sedento. Perceba, derramarei, não é contra-gota, não é sob medida, não é feito um remédio homeopático, né? É efusão, é derramar, é abundância. E isso aponta-se também na própria visão que Ezequiel teve no capítulo 47, tanto quanto a extensão, o alcance, como também a profundidade do rio que se apresenta, que se forma bem diante dos seus olhos. E a pergunta é: em que nível você está? Em que nível nós estamos? Aprove a Deus que possamos ouvir, estarmos sensíveis ao convite do Espírito Santo, dizendo para nós: adentra, desfruta ainda mais de experiências singulares que podem ser sim desfrutadas em nossos dias, diferente do que alguém quer defender insistentemente, às vezes pelo zelo exacerbado de uma tradição teológica, não é? Pelo medo, muitas vezes, mas quando nós entramos à luz das Escrituras de forma equilibrada, veremos que o projeto de Deus para nós é bem mais do que alguém imagina. Seguindo, portanto, aqui, agora no tópico de número 2 da nossa lição, em que o escritor, o comentarista, ele retrata os grandes avivamentos no mundo dentro desse momento histórico do século XVIII e, de alguma forma, também do século XIX. Claro que isso vai ser abordado com mais profundidade, com mais informações na lição posterior, na lição de número 9, até chegar no Brasil e, consequentemente, em nossos dias, isso do ponto de vista histórico. Mas ele faz questão, por exemplo, de destacar no tópico 2 que na Europa foi experimentado no século XVIII essa manifestação do Espírito. O rio, de forma simbólica, podemos assim dizer, de Ezequiel,
chegou até o século de número 18. Isso na Europa, onde houve um período em que o continente europeu estava em situação idêntica à do povo de Israel, no contexto das profecias, como já mencionamos, capítulo 37 e 47, e pela misericórdia divina, Deus contemplou, não tardou de usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente, é o que está no tópico 2, no enunciado, antes de falar sobre a letra A, quando trata-se da Alemanha. Ele cita um exemplo aqui do conde de Zinzendorf, não é? Que viveu entre 1700 a 1760, ou seja, século XVIII. E este homem, pela influência, pela condição financeira, em razão de uma guerra, né, dentro do contexto protestante, em que estavam sendo perseguidos por conta da religião majoritária da época, e este homem, sensibilizado pela condição social destes irmãos protestantes, das mais variadas pontos de vista teológicos, por que não dizer denominações, não é, já existentes, batistas, enfim, presbiterianos e assim por diante, não é? Diz o texto sagrado, diz a história, melhor dizendo, de que este homem abriu as portas e destinou terras suas para que estes pudessem viver. Daí é conhecido como o movimento moraviano, não é? Empreendeu uma grande obra missionária pelo mundo, patrocinando as missões moravianas. Os morávios defendiam a dimensão pessoal da fé, e Zinzendorf, ou Nicolau Luiz, como era também conhecido, investiu seus bens nessa grande obra, produzindo um grande despertamento mundial. E a partir deste momento, desta realidade histórica dos moravianos, a palavra de Deus se expandiu e muitos outros lugares foram alcançados. E isso foi vivenciado na Alemanha, diga-se de passagem. Quando nós partimos, por exemplo, seguindo o roteiro da nossa lição, passando, por exemplo, na Inglaterra, também no século XVIII, vai ser citado, por exemplo, alguns vultos, alguns personagens que marcaram este período histórico. Isso é John Wesley, Charles Wesley e também um homem chamado George Whitefield, né? Que foram homens usados por Deus, alcançados por este avivamento e que se tornaram homens poderosamente usados pelo Senhor. John e Carlos Wesley, ou Charles Wesley, como queira, pregava a santidade, defendia a visão moraviana de uma fé mais íntima, pessoal com Deus, além de denunciar a frieza espiritual da sua época. Através deles, Deus trouxe um grande avivamento para as colônias inglesas no recém-criado país chamado Estados Unidos. Veja que da Inglaterra alcançou os Estados Unidos, partindo do que ocorreu, dentro do movimento dos moravianos. Esses dois homens, que a propósito, John Wesley é o pai do metodismo, não é, da igreja metodista, por ser um homem sistemático, muito metódico, daí o nome da igreja, daqueles que o seguem, metodistas, não é? Segue seus ensinamentos, aquilo que entendia como sendo a doutrina, que se assemelha a alguns aspectos da sua doutrina com o que nós cremos como assembleanos aqui no estado de Pernambuco, principalmente a questão soteriológica e coisas dessa natureza. Mas observe que foram homens usados por Deus poderosamente, não é? Que Deus os encheu e os capacitou. George Whitefield, também um homem poderosamente, ele tinha um estilo típico de pregar que se dirigia especificamente às emoções de sua plateia, que era desafiada de forma veemente a abandonar a prática do pecado. Foi um grande avivalista na Nova Inglaterra e alcançou ali muitas pessoas através da sua pregação. Há, inclusive, um relato na história que um homem cético, que não acreditava nas realidades espirituais, um ferrenho opositor, que me foge o nome agora, mas é dito que foi flagrado correndo, como que atrasado, para o culto em que George Whitefield estava a pregar. E quando perguntaram, e você está indo lá ouvi-lo? Ele disse, estou indo ouvi-lo. Mas você não crê no que ele prega? Mas ele disse assim, mas ele crê. E a forma como ele crê é tão envolvente, traz o desejo de ouvir o que ele prega. Então veja que alguém inflamado pelo Espírito Santo, cheio da graça de Deus,
pode influenciar até pessoas que não acreditam, mas que entendem que há algo diferente naquela pessoa. É o Espírito Santo que assim faz na vida dos seus servos. Quando nós analisamos, por exemplo, um outro ponto tratado na lição sobre o país de Gales, um homem chamado Evan Roberts, um adolescente de 13 anos que se reuniu com os seus colegas e falou da visão que recebera de Deus num domingo, não é? Dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Essa visão, esse testemunho de Evan Roberts foi tão impactante, foi tão surpreendente, que por volta de 1904, 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país, e alcançou muitos países do mundo através da influência daquele jovem que se pôs a ser usado por Deus. Sua pregação girava em torno do abandono da prática do pecado, se tornou o ícone desse avivamento no país de Gales. Milhares de pessoas se converteram através de sua pregação, de modo que é um exemplo de um homem também tomado nas mãos de Deus pela ação do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. É a história que revela. Nos Estados Unidos, também nos mostra o texto, né, que homens que marcaram a história daquele país, houve vários avivamentos na grande nação americana, não é? Charles Finney, que o seu intelectualismo, não é? É destacado, um homem que conseguia transitar nos corredores da academia, das universidades, dos intelectuais da época, um homem versado na filosofia, na teologia, advogado, um homem que sabia verbalizar, conhecia muito, de modo que Deus usou aquele homem, usou o seu intelectualismo, a sua intelectualidade na unção do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, é um casamento perfeito, né? É graça e conhecimento, né? É alguém que se dispôs a vivenciar um grande avivamento, é autor de uma teologia sistemática que serve de referência para muitos, inclusive publicada pela CPAD, que tem um conteúdo extremamente filosófico, refletindo a capacidade intelectual que aquele homem possuía. Homens como Campbell Morgan, outros que foram utilizados pelo Senhor, foram influenciadores nesse período denominado de movimento de vida profunda, poderosamente usado pelo Senhor. Então perceba que a história revela Deus se utilizando destes homens que se colocaram à sua disposição. Mas eu estou falando dos nomes conhecidos, mas também tem os anônimos, que estavam igualmente dentre estes que foram personagens importantíssimos da história, embora seus nomes não são citados. Mas eram homens, mulheres, jovens que se colocaram na brecha, na posição de estar na presença do Senhor. Homens que pagaram com a sua própria vida, mas não deixaram de buscar o avivamento, buscar a presença do Senhor. No período da Igreja Moderna, nós citamos aqui alguns exemplos: John Wesley, seu irmão Charles Wesley, não é? Também Finney. Nós encontramos esses homens dedicando a vida inteira para o serviço do Senhor. E pelo fato de isso estar registrado na história, e aqui é onde que é algo muito prático que nós precisamos entender e deve ser destacado também nesta manhã, é que se a Bíblia diz que é possível desfrutar desta dimensão espiritual, e ela diz, se a história mostra de que pessoas desfrutaram desta realidade em vários momentos, e a história também diz assim, então nós podemos hoje igualmente desfrutar, porque o próprio apóstolo Pedro disse isso no seu discurso lá em Atos, no capítulo de número 2, quando indagaram a respeito das manifestações que aos olhos de alguns era estranha, diferente do convencional. E ele disse que esta promessa dizia respeito àquela geração, à segunda geração, e a tantos quantos outros fossem alcançados, a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar, disse o apóstolo Pedro.
E a pergunta é: Deus continua chamando ao arrependimento hoje? Claro que sim. Deus continua chamando o homem para o arrependimento, para a salvação? Claro que sim. Então, se a pregação, se a mensagem, se Deus continua chamando vidas ao arrependimento, isso significa dizer que naturalmente as bênçãos advindas desta salvação, a presença do Espírito, o revestimento do Espírito e os dons do Espírito estão à nossa disposição. Está na prateleira. Basta apenas estender a mão da fé para alcançar, para receber. Existe um relato que está registrado pelo saudoso pastor Antônio Gilberto na Teologia Pentecostal, publicada pela CPAD, muito conhecida em nosso meio. É um resumo dos assuntos principais acreditados pela Teologia Pentecostal, e quando se tratou deste assunto, ele registra algo que ocorreu num período de Spurgeon, né? Que foi visitar um asilo de idosos e conhecer uma senhora que por muito tempo trabalhou em uma casa de família. E como reflexo da sua gratidão, a família deixou para aquela mulher um documento, um papel escrito que ela não entendia pela limitação. Colocou em um lugar de destaque dentro da sua casa, e quando dentro do quarto onde ela residia, melhor dizendo, e quando o pregador Charles Spurgeon olhou e viu e identificou que aquele papel era algo diferente. E com a permissão dela, levou até a agência bancária daquela cidade e foi confirmado que era um documento, que era um valor que havia sido depositado, direcionado àquela senhora, que poderia levá-la a viver o restante da sua vida, o restante dos seus dias, de forma cômoda e fora daquele asilo. E o pastor Antônio Gilberto se utiliza desta realidade, deste privilégio que o pregador Charles Spurgeon desfrutou de ter sido usado por Deus para abençoar aquela senhora, para dizer que, igualmente, aquela senhora está ilustrando a condição de muitos crentes, são crentes, salvos. Eu não estou entrando nesse mérito, ninguém aqui é criança, não é? Mas estão perdendo de desfrutar algo que Deus deixou, que Deus depositou à nossa disposição, exatamente porque não estenderam a mão da fé. E a lição de hoje, ela é reflexiva para que nós não deixemos de desfrutar, às vezes, em razão de um zelo exacerbado, de uma preocupação pelo fato de acontecer, e é verdade, nós temos visto isso, lamentavelmente, em nosso país, pessoas que se dizem pentecostais, movimentos ditos pseudos pentecostais, que não são, fogem do que é o pentecostalismo clássico. E muitas vezes, em razão destes excessos, destas pessoas, alguns trazem um certo preconceito ou nutrem um preconceito em seus corações e terminam deixando de desfrutar das bênçãos espirituais resultantes da conversão, da presença e da ação do Espírito Santo. Mas eu creio piamente que nesta manhã o Espírito Santo está despertando em nós um maior desejo, já que uma das palavras, e o próprio comentarista da lição faz questão de pontuar, que é a palavra-chave da lição desta semana, é a palavra despertamento. E eu creio piamente que o Espírito Santo de Deus está aplicando a sua palavra em nossos corações, despertando vidas a buscarem, a se dedicar um tempo maior para buscar as bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais. E eu creio que muitas coisas irão acontecer. E você pode já desfrutar de agora. Sim, agora mesmo. Você pode ser batizado com o Espírito Santo, você pode receber os dons espirituais, você pode desfrutar. É como que a palavra de Deus estivesse, assim como aquele ser celestial convidou o Ezequiel, está dizendo para você também, adentre. A barreira foi desfeita, desfrute, aproveite esta oportunidade. É Deus falando conosco nesta manhã de Escola Bíblica Dominical. Você recebe esta palavra, você aceita este desafio? Faça isso. Nós estamos já nos dirigindo ao término e é importante destacarmos de que uma das características principais destes avivamentos, que é comum
a todos estes períodos que aqui mencionei. A igreja primitiva, a igreja medieval, a igreja do período da Reforma Protestante, partindo de Martinho Lutero, os anabatistas, huguenotes, entre outros que marcaram a história, e por fim a igreja moderna, é que todos estes que foram alcançados pelo avivamento, eles não se limitaram apenas a falar em línguas estranhas, a profetizar, o que é algo extraordinário, mas não é só isso. Tem algo que é comum a todos estes avivamentos. É que estes crentes que foram tocados pelo Espírito, que foram avivados pelo Espírito, eles foram despertados ainda mais a pregar a palavra de Deus com maior ousadia, com maior intrepidez, com maior autoridade. E aqui está uma característica singular, é que o avivamento na história traz o seu impacto exatamente como alguém que é despertado, exatamente para evangelizar. Nós encontramos este perfil, este modelo no livro de Atos, capítulo 2, Pedro se levantando com os demais para testemunhar. Capítulo de número 4, eles testemunham. Capítulo de número 5, igualmente. Estevão se levanta na autoridade e testemunha, mesmo sendo acusado injustamente. Capítulo 8, apesar da perseguição, a igreja se dispersa, mas por onde passa, pregando a palavra. Saulo, ao se converter, ser cheio do Espírito Santo, logo surgiu em seu coração o desejo de testificar, de testemunhar, o que causou uma reação atípica. Pessoas que conheciam aquele homem como ferrenho combatedor ao trabalho, à evangelização, à igreja do Senhor, e agora se torna um elemento primordial por meio de quem Deus começa a operar, salvando vidas, pregando ele o evangelho e alcançando milhares de pessoas. Toda a história do Novo Testamento, nas epístolas, na história da humanidade, nós percebemos sempre esta marca distintiva. Claro que quando eu digo que há o arrependimento destas pessoas e elas se convertem, são alcançadas, nós entendemos de que isso é resultante da pregação, a ação do Espírito Santo e a aceitação daqueles que verdadeiramente abrem os seus corações para o Senhor. Porque, observe, é um erro achar que o fato de alguém viver na dimensão do Espírito, pelo fato de alguém viver de acordo com a vontade de Deus, necessariamente isso vai reproduzir em outros a libertação e a transformação, mas a despeito da vontade daquela pessoa. Ela precisa receber, ela precisa aceitar. Esse padrão é vivido desde o período profético. Jeremias passa cerca de 40 anos profetizando. A nação se arrepende? A nação plenamente se arrependeu? Nós vemos pessoas que ouviram a mensagem e aceitaram, mas nem todas. Faltou poder na mensagem de Jeremias? Faltou a presença do Espírito Santo? Claro que não. Faltou pessoas se decidirem. Paulo, quando passa em cidades, pessoas se convertem, outras não. Paulo tem que precisar, muitas vezes precisou sair às pressas, corrido, foi apedrejado, quase que saía como morto de uma cidade e levaram ele, pessoas que se rendiam e pessoas que se opunham. Faltou poder em Paulo? Faltou a presença do Espírito Santo? Você duvida que Paulo era um homem avivado, cheio da graça de Deus? Claro que não, porque precisamos ter coerência. O avivamento alude estes aspectos em que pessoas vivem na plenitude do Espírito Santo, no centro da vontade do Senhor, mas outros, para desfrutarem desta mesma realidade, precisam querer, precisam desejar. Por isso que encerro, aproveitando esta oportunidade, lembrando que você pode ser alguém que experimenta este avivamento na sua praticidade, na sua prática, e você pode ser um instrumento para alcançar outras vidas. Ser um canal de Deus, assim como o Senhor Jesus disse, vocês são o sal da terra, e o sal desperta o desejo, a sede, não é? E como tal, nós precisamos buscar de Deus a sua graça, o seu poder,
para que por onde passarmos, também sermos instrumentos do Senhor. Você pode ser um instrumento na sua casa, você pode ser um instrumento no seu trabalho, na sua rua, no local onde você reside, na sua igreja, despertando, sendo um canal despertador para que outros possam entender da necessidade de igualmente buscarmos a presença do Senhor e sermos cheios do Espírito Santo. Nós estamos prontos para isso e eu creio que nós podemos contar, nós podemos entender de que você está à disposição. O pastor da igreja, ele conta conosco e você é um elemento essencial desse momento que pode ser desfrutado, chamado avivamento. Seja ele individual, seja ele coletivo. Façamos a nossa parte e você verá o que Deus é capaz de fazer através da vida de uma pessoa cujo coração é fervoroso, cheio da graça e tem o desejo de, por onde passar, influenciar outras pessoas. Que Deus abençoe, que possamos guardar a bendita palavra de Deus em nosso coração. Queridos irmãos, que mensagem maravilhosa, né? Hoje andamos um pouquinho aí na história, buscando evidências, mostrando, melhor dizendo, evidências históricas deste avivamento espiritual. E o fato é que o Espírito Santo que atuou na igreja do primeiro século continua atuando nos nossos dias. O Espírito Santo que foi derramado em Atos 2 continua sendo derramado nesses dias. Contra fatos não existe argumento. Que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa estar tocando o seu coração, tocando sua vida. E se você, meu irmão, minha irmã, ainda não é batizado no Espírito Santo, está buscando, tem orado e diz: Senhor, eu tenho buscado tanto, tenho orado tanto, eu ainda não recebi. Não desanime, continue buscando a presença de Deus, continue orando, que com certeza o Senhor Jesus há de conceder-te esta grande bênção na tua vida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, ele estimula a igreja, ele exorta a igreja ao afirmar 14:1, dizendo o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Paulo estimula a igreja a ser a igreja pentecostal. A igreja do primeiro século, ela era pentecostal. A teologia bíblica do Novo Testamento, ela é pentecostal. Não há como falar diferente. A compreensão, como já foi dito aqui, a compreensão diferente a este ponto se deu justamente baseado em alguns excessos na prática deste princípio bíblico. Entretanto, os excessos não podem anular o princípio bíblico. O que está estabelecido na palavra, está estabelecido na palavra, e como igreja, o Deus que estabeleceu a igreja, o Deus que estabeleceu a palavra, o Deus que revelou a sua palavra, o Deus que estabeleceu a sua igreja, é o Deus que deu o seu Espírito Santo à igreja. Então vamos orar neste momento, pedir ao Senhor a sua bênção toda especial. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, pelo ensinamento que foi ministrado nesta manhã. Queremos pedir o teu favor, a tua bênção sobre cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando neste momento, Senhor. Ó Senhor, os teus filhos que têm buscado a tua presença, que têm buscado o batismo no Espírito Santo, concede-lhes, Senhor, esta bênção especial, Senhor, de poderem experimentar o derramamento do teu Santo Espírito em suas vidas. Continua ajudando a tua igreja, estende as tuas mãos de Deus sobre nós, nos ajuda a vivenciar a cada dia mais, Senhor, esses princípios oriundos da tua palavra e possamos ser crentes cada vez mais cheios do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, nós aguardamos vocês no próximo domingo, neste mesmo horário, onde estaremos estudando
a lição de número 9, que tem como título O Avivamento Pentecostal no Brasil. Hoje nós estudamos o avivamento pentecostal ou espiritual no mundo, e a próxima semana no Brasil com certeza será de bênção para a sua vida. Não perca, compartilhe essa informação com outros grupos, com seus amigos, para que no próximo domingo possamos estar juntinhos aqui novamente aprendendo a palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.